Boa tarde, né? Boa noite para todo mundo. Vou primeiro dizer que é um prazer enorme estar aqui, agradecer muito a produção que teve essa iniciativa de, em conjunto com a Jaques, trazer a gente aqui para Martins. Eu estava até ali fora, fiz até essa moda agora, né, de tudo mídia virtual, estava até gravando, falando isso, como é uma honra, um privilégio estar aqui e ver o quanto vocês são guerreiros de estarem mantendo essa escola em pé, das aulas, de vocês estarem fazendo tudo assim na raça, porque a gente vê a situação que está, né? Não está tendo o apoio, a valorização que deveria. Então é um prazer imenso assim estar aqui. Então primeiro agradecer muito a todos vocês que estão aqui, a produção, a Jaque, a todo mundo que nos recebeu. E bom, eu acho que o principal motivo de estar aqui até é o último acontecimento dessa semana, né, que é Encontro às 6 Zumbi, que no mês de novembro, né, que é o mês que a gente comemora a consciência negra, que eu acho que tudo isso tem a ver do porquê estar aqui, que eu acho que o principal é a troca. Acho que a gente faz teatro para trocar, né, enfim. Então, me apresentar, né, meu nome é Aline de Luna, para quem não me conhece, não assistiu a peça, eu estou em cartaz com o espetáculo Josephine Baker, A Vênus Negra, que conta a história dessa artista, Josephine Baker, que era uma criança negra, pobre, de St. Louis, em 1906, quando a escravidão tinha acabado, mas os negros ainda eram tratados como pior do que animais, assim. Ela presenciou, enfim, diversos massacres, ela teve familiares morrendo, amigos, enfim. E se tornou uma das artistas mais influentes da época dela. Foi para a França, foi naturalizada francesa, reconhecida e reverenciada como uma bailarina, como uma cantora, atriz. Foi a primeira protagonista de cinema negra, foi a primeira bailarina negra, foi uma das poucas negras americanas naquela época que conseguiram destaque, se não na época dela talvez a única. Então é uma história que quando eu tive contato com a história dela, porque me mostraram uma referência para um outro trabalho, e eu via um vídeo dela dançando, que é aquela figura louca, meio seminua, fazendo uma dança que era estranha, que não era uma dança organizada, e pelo fato dela estar seminua, poderia cair para uma coisa sensual, só que ao mesmo tempo ela fazia careta, revirava os olhos, debochava, então é uma coisa super estranha a imagem. Eu fiquei apaixonada e falei, cara, eu quero saber quem é essa figura, essa pessoa. Fui atrás de conhecer a história e tal, e a história dela é deslumbrante ao cubo, assim, tudo que ela fez, a parte dela como militante, a atuação dela como mulher feminista, todo o ativismo dela, a participação dela na guerra, tudo que ela fez, a tribo arco-íris, que ela chegou a adotar 12 crianças de diferentes nacionalidades. Eu acho que isso é o mais incrível nela, assim, porque em nenhum momento ela se colocou como, eu sou negra, fui discriminada por ser negra e agora eu vou me revoltar contra toda... Foi o contrário, ela falou, vamos juntar todo mundo, não quero que as pessoas sejam definidas ou separadas pela cor. Então ela cria essa tribo arco-íris e ela fala isso publicamente, que é um ideal, ela faz isso como ideal, ela vai montar a família dela com diferentes etnias, diferentes credos, criou as 12 crianças respeitando a cultura de cada um. Um filho era muçulmano, outro filho era parisiense, outro era da Argélia, e essas 12 crianças como ideal para mostrar para o mundo. E enfrentou dificuldade pra caramba, assim, foi uma vida que não foi nada fácil, apesar dos momentos de glamour, né, que a profissão traz. Foi uma vida de muita luta o tempo inteiro, até o final, assim. Ela nunca abriu mão do que ela acreditava, nunca abriu mão do que ela defendia. E quando ela tinha que escolher entre continuar trabalhando ou seguir, fazer um show e abrir mão do que ela defendia, ela abria mão daquele trabalho, daquele espetáculo, enfim. Então, acho que é um nome que... Acho não, tenho certeza, que é um nome que tem que voltar a estar na boca do povo, voltar a se falar nela, voltar a utilizar ela como referência. Ela é uma referência, assim, de uma mulher incrível,
que conquistou tudo, e atravessou, sei lá, 5 gerações como artista, se reinventando, porque ainda tinha isso, né? O que ela começou a fazer como artista nos anos 20, nos anos 30 já tinha cansado, nos anos 40, então ela foi a cada década se reinventando, entendendo o que ela precisava fazer para o público continuar interessado nela, como é que ela podia se transformar. E acho que o principal aqui é trocar. Então, o processo de construção assim, foi super louco, assim, porque foi muito rápido. E foi diferente, porque a gente foi construindo tudo junto, né? O Otávio Miller que dirigiu e o Walter da Guerra que escreveu o texto. E a gente, quando começou, a gente teve 2 meses para montar todo o espetáculo. Então, a gente teve 2 meses para construir tudo. Não tinha texto, não tinha nada, a gente não tinha os músicos, a gente não conhecia os músicos. Então, foi uma loucura, assim, produção, todo mundo, a gente se mobilizando para conseguir montar tudo, que acabou gerando um processo riquíssimo, porque a gente foi construindo tudo junto, na sala de ensaio. E aí ele escrevia, o Walter escrevia, me dava um pedaço do texto, eu decorava aquele pedaço, daquele pedaço a gente montava um pouco da cena, e aí daqui a pouco, não é nada disso. Então foi uma loucura, assim, que acabou dando no que deu a cara do espetáculo, que é uma coisa, que é uma sala de ensaio, uma peça que vai se construindo, e que a ideia foi meio que levar isso também, né? Acabar com a parede, a gente não usa coxia, tudo é feito em cena, troca de roupa em cena, fala em cena, ela vai se transformando para que a plateia possa participar desse processo, que acho que tem a ver um pouco com a vida dela também. Tem um momento do glamour, da cena, que tem o brilho, tem a música e tal, porque tem que ter, né? Porque as pessoas esperam ver isso também. Mas tem todo esse lado da construção, e o lado da construção, às vezes, ele é mais interessante do que quando está pronto, né, o material. Então, acho que o meu desejo maior aqui é trocar com vocês, o que a gente pode conversar sobre o processo, o que eu posso acrescentar sobre ela, sobre a história dela, e aí queria saber de vocês o que vocês querem saber. O que eu posso falar? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que ela sofreu na terra natal dela. Tá. Precisa repetir no mic, que eu vi a Alice levantando? Vou deixar o mic já, o pessoal aqui quiser levantar. Já vi que rolou a mobilização, já deu uma parada. Oi, Aline. Oi. Gostaria que você falasse um pouco sobre tudo que ela sofreu, ou um pouco do que ela sofreu na terra natal, porque ela não foi para Paris se naturalizar à toa. Né? Ela teve um estímulo não muito legal. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Na peça a gente fala um pouco, assim, é claro que é muito mais, né, que tem sobre a infância dela, mas ela estava em St. Louis naquele momento que historicamente é conhecido como Fuga para Mississippi, que era um momento onde teve um grande massacre, as pessoas tinham uma ponte, né, que as pessoas tiveram que fugir, porque os brancos começaram a se preocupar com o número de negros que estavam se aglomerando, né, e eles começaram a ficar preocupados com isso, com o poder que essa união estava dando, e entraram em St. Louis para massacrar todas as pessoas que moravam ali. Então, acabaram com os bairros, acabaram com o bairro, mataram todo mundo. Dali veio uma dessas referências que a gente tem, que é o Strange Fruits, né, que a Billie Holiday canta, que é uma música que é sobre essa imagem que era muito comum naquela época, que eram árvores com corpos negros pendurados, pessoas negras enforcadas por serem negras. Então, ela conta na biografia dela que ela, na verdade, só sobreviveu porque ela se escondeu. Eu começo a ficar emocionado falando disso, não consigo. Mas, por que isso, né? São vidas humanas que, por algum motivo idiota, se define que são menos importantes do que outras. Então, ela narra que ela só sobreviveu porque ela se escondeu,
Mas, ao mesmo tempo, ela viu todos os amigos dela, todos os conhecidos dela. Ela tinha 8 anos de idade. E ela viu todo mundo sendo massacrado, sendo queimado, sendo enforcado. E ela sai do bairro onde ela morava, enfim, e ela começa a ficar com um grupo de teatro, porque o teatro, na verdade, era uma revista negra, né, que não era bem teatro como a gente quer, era uma mistura de artes, né, dança, canto, comédia, que a arte tem esse lugar, né, a arte aceita todo mundo. Então, por mais que os brancos na época não aceitassem os negros socialmente, quando eles serviam de entretenimento, eles aceitavam um lugar. Então, ela conseguiu esse refúgio através das artes. Mas ainda assim, mesmo se apresentando, enfim, ela ainda sofria muito preconceito. Ela não conseguia ter uma vida normal, não conseguia não ser humilhada. Ela trabalhou em 2 casas antes de conseguir realmente partir para esse grupo de revista negra e conseguir rodar pelo país. E em uma das casas ela conta que a patroa achou que ela tinha gasto sabão demais, lavando o chão, alguma coisa, e ela enfia as mãos dela em água fervente, numa panela com água fervente. Que eram castigos que na época eram habituais, né, para pessoas negras ou descendentes de negros. Porque tem isso também, ela era creole, que chamavam, né? Ela era filha de negro com índio. Então, ela tinha essa cor que não chegava a ser o pardo, mas era uma cor assim meio mulata. E ela até fala disso também, que mais tarde muitas pessoas ficam tentando definir o que ela é. Porque uns falam que ela é branca demais para ser considerada negra, outros falam que ela é negra demais para ser considerada branca. Isso é uma coisa que acaba recorrendo, virando tema na vida dela. Mas a infância dela foi essa luta, assim. Ela já desde sempre, até artisticamente, ela não se encaixava. Ela não se encaixava fisicamente, nem em relação às outras bailarinas, porque ela não tinha um corpo como as bailarinas. Ela era muito alta, ela era muito magra, ela dançava de uma forma totalmente esquisita, ela não se encaixava em nada. E ela começou a usar isso através da comédia, porque através da comédia todo mundo achava engraçado, todo mundo achava diferente, exótico. E através disso que ela acabou sendo convidada por uns agentes, né, de artistas naquela época que pegavam e levavam para outros espetáculos, e ela acabou indo para Paris. Mas foi uma infância assim guerreira. E acho que esse encontro com a arte permitiu que fosse feliz nesse sentido, como foi, mais ou menos. Acho que eu falei. Respondeu? Mais ou menos. Bom. É que eu falo muito, eu fico me controlando, que eu vou me empolgando e vou embora. Primeiro eu queria dizer que o espetáculo que vocês fizeram é incrível, eu amei. Obrigada. Muito. Eu queria saber, porque a história da Josefine é muito forte, né? Uhum. E você já contou várias coisas, inclusive do processo. Eu queria saber como que esse processo te tocou. E nos lugares onde ele te transformou, assim, é isso. Uau! Pergunta básica, né? Cara, ele me toca em muitos lugares, assim, é tipo isso, sabe? Falar sobre alguns temas, assim, é muito pesado, principalmente hoje, né? Porque a gente vê que a gente está contando de um massacre que aconteceu em 1906, a gente está em 2017. Então, é mais de um século e a gente está nas mesmas questões. É muito louco entender isso. Me toca, assim, sem dúvida, nesse sentido, de ver o quanto que o ser humano pode ser cruel quando ele quer, né, e atacar pessoas sem motivo, ou inventar motivos para justificar um ataque. E uma coisa muito legal, eu estava até conversando com a Marília, porque a gente se conhece, ela me conhece quando era pequenininha, assim. E eu me identifiquei muito com a história da Josefine, principalmente por esse lugar dela ser uma criança que ela não se encaixava, de ser diferente, de ser esquisita,
Então, para mim, esse encontro na peça foi muito legal assim, e muito pessoal. Porque, como a gente não tinha nada, né, a gente ia construir o processo, porque era um desafio. Como contar uma história inteira que atravessa, sei lá, gerações, e como fazer isso sendo uma pessoa, 3 músicos, e uma personagem que tem que ser uma criança, que tem que envelhecer, que tem que contar a história inteira, que tem como dar conta de tudo isso. E aí uma das coisas que o Otávio queria desde o começo é que fosse, não começasse assim, essa é a Josefine, eu sou a Josefine e vou contar a minha história. Começasse assim, eu sou a Aline, eu sou atriz, eu vou contar a história dela, e que isso fosse se misturando, que momentos tem a história dela e momentos tem a minha história. Tudo bom, gente? Bem-vindos. E aí, para mim, foi muito louco me colocar em cena. Porque a gente que faz teatro, a gente faz teatro porque a gente quer fazer outras pessoas, né? Dificilmente a gente quer chegar lá e se colocar. A gente quer descobrir um personagem que seja incrível, que a gente fala, cara, eu quero fazer esse personagem porque eu quero contar essa história. Dificilmente a gente olha pra gente mesmo e fala, cara, eu sou incrível, eu quero muito contar a minha história. Então é muito difícil você entender esse lugar. E para mim essa foi a maior descoberta, assim, porque montar um personagem você vai tecnicamente, você monta, você entende como ele chegou lá, como é que é o jeito dele, por quê, como é que pensa. E aí você se colocar é uma exposição que a gente não está habituado. Então isso, enquanto processo, para mim foi sensacional. Porque o Otávio, ele é um diretor assim genial. Embora tenha dirigido poucos trabalhos ainda, né? Ele é mais conhecido como ator. Porque ele virou para mim e falou isso a primeira vez. Ele falou, cara, você vai entrar e você vai fazer a peça como... Você vai falar como você, da sua história e tal, e a gente vai misturar com a história da Josefina. Eu falei, mas eu vou falar? Ele, mas você não se acha interessante como pessoa? Tipo, só você? Eu falei, não. Ele falou, não, mas eu acho, e acho que os artistas têm que entender esse lado, que a gente tem que se colocar também e misturar, e o personagem, na verdade, é sempre uma terceira pessoa, né? Porque nunca é você, nem também não é um personagem, porque não é uma entidade nesse sentido. Ele sempre vira uma terceira pessoa, que é a junção do que você é com aquele personagem que você construiu, vira aquela outra coisa que acontece ali. Então, acho que me toca nesse sentido, toca pela história dela, toca pelas questões que ela traz, que é sobre o feminismo, sobre a discriminação, a luta dela pela igualdade, a censura na arte, total, assim, porque quando ela começou com essa coisa de dançar seminua, foi quando ela foi para Paris, que os franceses queriam ver negros em cena, com a ideia que eles tinham de negros, quer dizer, aquela galera que vive numa tribo, sei lá, selvagem, vestido de palha, enfim. E ela ficou revoltada com isso, ela falou que ela não queria ser obrigada a dançar sem roupa, não queria ser obrigada a fazer uma dança selvagem e tal, e acabam convencendo. E a forma dela de fazer isso, do jeito dela, é debochar. Então ela vai em cena, ela, faz a dança seminua e tudo, mas faz careta o tempo inteiro. E o público cai na gargalhada e amam aquilo, porque ela fica super esquisita. Então, a forma que ela teve de entrar no jogo foi essa, através do humor, do sarcasmo, que é uma forma de burlar a censura, né? Que é uma forma que a gente usa. Então, eu acho que, desses lugares, me toca o tempo inteiro, a história dela, tudo, pessoalmente. Acho que é isso. Bom, dá um break. Olá, parabéns pelo trabalho, obrigada. Que é lindo, lindo demais. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a questão da voz, assim, porque é uma das coisas que mais me pegou de técnica, porque você faz a trajetória de vida dela cantando, assim, e se fosse só apertando play no rádio, eu conseguiria acompanhar cronologicamente isso. Vou falar isso para minha preparadora vocal, ela vai ficar muito feliz. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Isso foi uma das coisas, porque no começo, quando a gente, antes de montar, a gente tinha a ideia de contar a história dela. E em momento nenhum a gente falou, vamos fazer um musical. A ideia não era fazer um musical, tanto que a gente nem chamava de musical, chamava de uma peça musicada porque tem música. A ideia era contar a história, como ela dança, tem que ter dança, como ela canta, tem que se cantar, como ela narra, tem que narrar, enfim.
E aí, como ela tem uma trajetória muito longa, né? Ela vem dos anos 20 até os anos 70, ela atravessou e acompanhou toda a transição musical. Então, você ouve ela cantando no início da carreira, é uma voz estridente, é uma coisa meio Betty Boop, uma coisa quase desenho animado. E quando você ouve no final da carreira, é o Piaf, é uma voz impostada, é um jeito francês de cantar. Então, a gente achou importante trazer isso como era. No começo, aquela voz estridente às vezes era incômoda, era irritante, porque quando ela volta para os Estados Unidos, já cantando, ela é assim, avacalhada pela crítica, porque falam que ela cantando parece um passarinho, que a voz dela é super estridente, que é horrível e tal. Que eles falavam isso também por ela ser negra, por não aceitarem, enfim, mas tinha uma coisa ali na voz dela que antes era estranho. E a gente decidiu, como questão estética, não mexer nisso, botar como era. Porque muitas vezes, eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, principalmente em musical aqui, quando você conta uma história, você corrige algumas coisas para o artista ficar bem. Tipo, se quem você está encenando não cantava muito bem, você vai corrigir, porque senão, né, não vai pegar bem para o ator que está em cena fazer uma coisa que não é o certo. Ou se não dançava muito bem, você dá uma... Então a gente apostou nisso, não vamos corrigir, vamos fazer como era. Quando ela cantava e era estranho, era esquisito, e às vezes não era exatamente o que vamos manter. E quando ela cantava de outra forma, vamos manter também. Aí tudo isso a gente foi preparando cada música nesse sentido. Cada música é cantada num timbre, num tom diferente, mantendo realmente a forma como era. A pronúncia dela do francês não era no começo não era muito boa. Era um francês meio com sotaque americano, que também é uma coisa esquisita. Então a gente foi nesse sentido de tentar ser fiel e colocar, até porque é interessante para a peça. Mesmo se no começo a plateia estranhar e achar o que as pessoas depois vieram a achar na crítica, é legal, porque durante a peça a própria plateia tem a oportunidade de se colocar nesse lugar. De ver que no começo, realmente, quando ela começou a cantar, começou a dançar, eu realmente pensei isso. E agora eu estou vendo que realmente isso foi falado, e olha como ela se transformou, como ela construiu. Então é legal a gente poder trazer a plateia para vivenciar um pouco aquilo, para poder ver a transformação que ela foi passando. E aí essa parte que a gente sabe, né? Estudo pra caramba, treino, repete, faz, e ai, não tá bom, ai, não vai ficar bom, ai, meu Deus, cancela a estreia, normal. Mas foi esse processo, assim, essa escolha de fazer igualzinho como era. Oi, boa noite, Aline. Boa noite. Eu vi o seu trabalho, muito maravilhoso, parabéns. Obrigada. E eu queria saber há quanto tempo que você faz esse trabalho, né, da Vênus. E eu queria saber também para que tipo de pessoa que você acha que esse seu trabalho é válido, assim. Tá. Aonde que você pensa em apresentar, aonde você já apresentou. E se essa preocupação dessa inclusão social e racial dentro do seu trabalho, se ela se reverbera também na produção. Se vocês chamaram pessoas negras para participar desse processo, de como que está sendo essa inclusão, não só em cena, mas também no social. Assim. Show. Fiquei pensando aqui na resposta e fugiu a primeira pergunta. Quanto tempo? A ideia do projeto já tem bastante tempo, assim, a ideia do projeto tem uns 5 anos. Mas quando saiu mesmo foi isso, a gente teve 2 meses para montar. Então o tempo realmente para montar foi esse. E a gente entrou em cartaz esse ano, em abril. Então em cartaz mesmo a gente está desde abril desse ano. Parou, né, depois da primeira temporada e voltou agora. Então o ano de 2017, assim, a gente está mergulhado nesse processo. Mas a ideia já vem sendo nutrida assim, há alguns anos. Os músicos, a gente só se encontrou e se reuniu mesmo esse ano. A gente teve um mês, assim, foi um encontro assim, que é, sei lá, astral, porque a gente se deu muito bem, todo mundo topou o jogo. São 3 músicos que são de universos totalmente diferentes, porque o pianista, que é o Jonathan Fer, é do mundo do jazz. O Danny Holland, que é o baterista, vem do pop rock, que é outra pegada, né? E o Cristiano Sauer é da música erudita.
Então, a gente pegou, assim, três linguagens, né, totalmente diferentes, que eu acho que foi o que enriqueceu, porque deu super certo. A gente se encontrou, assim, e toparam fazer essa coisa de participar em cena como ator, porque nem todos tinham já, né, essa vivência como atores, e nem sempre os músicos se sentem à vontade em fazer isso. E era um desejo enorme nosso, assim, o Otávio também brigou muito por esse lugar, assim, da gente colocar os músicos fazendo parte da peça, né? E não... Porque tem muito isso. A gente... Pô, Teatro Municipal tem um fosso, né? Para você enfiar os músicos. Então, é de trazer realmente a galera e tá todo mundo junto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, você fala em relação ao público, cara, é um espetáculo para todo mundo, assim, em todos os sentidos. Acho que primeiro porque o discurso dela é para todo mundo, da Josefine, né? E o discurso dela é integrar todo mundo. E porque eu acho que uma das coisas que a gente pode enriquecer mais a cultura num sentido geral é não pensar como muitas vezes se pensa, até economicamente, né? Porque quando você vai, sei lá, vender um projeto ou levar um projeto para um lugar, você fala, para esse público o legal é um projeto mais popular, para esse público tem que ser uma coisa mais rebuscada, para esse público... É uma peça que tem tudo, sabe? A gente canta chanson francesa e a gente canta som de preto. Madonna, sabe? A ideia é realmente essa, é a gente fazer uma coisa que todo mundo se sinta representado ali. Acho que o legal é esse. Não é só para falar para todo mundo, mas você vê que está todo mundo ali. Todas as camadas estão ali. E nesse sentido, pô, produção sensacional. A gente o tempo inteiro pensando dessa inclusão de todo mundo. A gente estava... a ideia antes, né, era que a gente conseguisse, sei lá, uma banda super misturada, assim, porque tem isso no discurso dela. Não é só somos negros e vamos nos colocar como um grupo fechado contra determinada etnia. Não, é o contrário. Se a gente pudesse ter a tribo arco-íris no palco, a ideia era essa, seria sensacional. Mas, né, não dá, gente. Não tem esse patrocínio ainda, inclusive, se alguém estiver assistindo e quiser se candidatar, estamos aqui. Mas foi nesse sentido, da gente fazer a maior mistura possível. É misturar todo mundo. Até na produção, nos bastidores, na contra-regagem, nas camareiras, que são sensacionais, assim, de estar o mais misturado e integrado possível, e trocando o tempo inteiro. Pode falar até 3, 4, 5. Bem voltada para a produção, assim, a gente fez, sim, desde a estreia, desde a pré-estreia, muitos convites, e os grupos foram efetivamente, assim, e a gente levou muitos grupos que nunca tinham ido ao teatro. Isso é incrível. Eu acho que é incrível o poder dessa peça, dessa história, dessa mulher, é que você pode levar para assistir Josefine Baker a esse espetáculo, assim, gente que nunca foi ao teatro mesmo, e um crítico de arte todo chatonildo, entendeu? E ambos amam. Isso é incrível, realmente, como a peça fala para todos e tem muitas camadas. Isso que realmente é muito rico desse espetáculo, sabe? E a gente tem feito, sim, muito, e é muito, muito bacana. Esse final de semana a gente teve até... a gente fez sessão de Libras desde abril, sempre, e esse final de semana a gente teve a gente teve Libras e audiodescrição, então a gente teve também um grupo de cegos, que foi sensacional, né, Aline? A gente fez até visita tátil no palco, sentiram até o cabelo da Aline, foi uma coisa linda. Para quem viu o espetáculo sabe que ela fala essa história do cabelo e tudo, antes de botar o visual da Josefine, foi muito lindo, muito emocionante, né? Oi, Aline. Eu quero saber, você falou que há uns 5 anos atrás você chegou nessa peça, mas aí você já conhecia a Josefine, essa peça, você foi convidada, como que aconteceu esse encontro de vocês? Então, eu estava fazendo um outro projeto, isso tem mais de 5 anos, tem, sei lá, uns 8 anos. Eu estava fazendo uma peça, e aí, para uma referência, para uma cena que a gente ia fazer, o diretor me trouxe um vídeo, que era esse vídeo dela, da Josefine, dançando. Então, foi esse o primeiro contato que eu tive com ela. E aí eu fiquei apaixonada pela imagem, né, e fui atrás da história. E a história, para mim, foi um choque, na verdade, ver como ela era pouco conhecida. Porque na época eu fui procurar a biografia dela, eu consegui uma biografia traduzida,
E a maioria dos lugares não tinha livro, ou não sabiam, não sabiam nem quem era. Ou... A biografia que eu achei estava numa classificação assim, dentro de um sebo de tipo diversos. Era até uma coisa assim, não estava nem... Então, eu fiquei impressionada de ver como ela era uma mulher incrível, como a história dela era incrível e como ela estava aí esquecida, né? Principalmente aqui no Brasil. E aí me deu o desejo de contar a história, e eu falei com o Walter Daguerre, que é dramaturgo, falei, cara, vamos montar uma peça, vamos montar de alguma forma, escrever. Tanto que eu falei, nessa época a gente nem pensava em fazer musical, a gente só pensava em contar a história. E aí ele se apaixonou por ela também, né, pela ideia. Já tinha trabalhado com o Otávio Miller antes, eles tinham começado a fazer um projeto e tinham esse desejo de trabalhar juntos. E aí, daí a gente começou a construir a semente lá, até que a gente conseguiu montar. Vem daí, essa imagem. Aqui? Uma coisa que eu achei interessante quando eu fui na peça, que desde o início, logo de cara, eu percebi um diálogo muito íntimo com a gente. E aí eu fiquei interessado em saber se isso vem da sua personalidade mesmo ou se isso também foi trabalhado dentro do processo. Porque eu acho que já que é um espetáculo para vários tipos de camadas sociais, com um perfil muito plural, ter essa intimidade com uma idosa, ter uma intimidade... Eu soube que você fez também espetáculo para várias crianças, que já teve lá, acho que da Maré, alguma coisa assim, um amigo meu falou. Como é que você trabalhou essa intimidade com esse público de uma forma assim, com um sorrisão lá e falando super à vontade quando começa, subindo na escada? Nem sabia ali se você era atriz ou não. Então eu fiquei interessado para saber se você trabalhou isso dentro do processo ou se isso foi aproveitado de você mesmo. Essa coisa do pequeno, eu derramei o copo, eu ia conseguir fazer isso. Essa coisa do pequeno, isso foi trabalhado porque esse jeito, né, de estar à vontade é uma coisa bem minha, assim. Mas a gente, pelo estudo, né, pela nossa formação, assim, enquanto atores e tal, a gente acaba aprendendo um lugar de estar em cena, né? Você entrar e se preparar para entrar em cena, para assumir o papel, a voz colocada e parará. Então, nesse sentido do pequeno, isso foi trabalhado com o Otávio, me dirigiu muito nesse sentido de, cara, diminui. No sentido assim, diminui o tom de voz, diminui o... Porque tem esse lugar, né? A gente para num palco ou numa coisa assim, de boa noite e tal, e aumenta um pouco a voz e coloca, até para ser ouvido e tal. E aí veio dessa coisa de, cara, não se preocupa que você está microfonado, então pode falar com a pessoa que está na sua frente, porque a sua voz vai ser ampliada, você não precisa ter essa preocupação cênica de falar para todo mundo ser ouvido. Então, nesse sentido, foi trabalhado de tirar vícios, acho que de tirar vícios da profissão. Esses vícios de como a gente se porta em cena, como a gente se coloca, como a gente... E, nesse sentido, para mim, foi riquíssimo, assim, porque é isso que eu falei, é mais difícil, né, você tirar do que você colocar. Então, foi bastante trabalhado. Mas esse diálogo, essa coisa do íntimo... vem muito desse lugar assim de estar acreditando muito no que eu estou falando. Eu estou tendo a oportunidade, é um privilégio, né, de fazer um papel que eu admiro, falar um texto que eu defendo totalmente, porque muitas vezes a gente pega um papel que a gente não necessariamente concorda com tudo, ou um personagem que a gente fala uma ideia que não é bem assim, ou um contexto que a gente... Eu estou falando uma coisa que eu acredito total, uma personagem que eu admiro, assuntos que me interessam falar, para pessoas que me interessam falar, quer dizer, é legal ter esse diálogo com todo mundo que está indo ali, de qualquer faixa etária, de qualquer forma de pensamento. Então, é uma mistura disso, mas tecnicamente foi trabalhado para diminuir o tom de voz, para diminuir esse lugar de estar em cena, para ser um lugar de estar aqui. Vamos sentar e tomar um café e conversar? Que eu acho que é isso que funciona tanto na peça, porque a gente começa junto.
Eu praticamente começo a peça junto com a plateia. A gente conversa antes, então é quase como a gente está num bate-papo e a partir dali começar a contar uma história. Acho que se fosse diferente, talvez ela não teria, não chegaria no alcance que ela chega, não afetaria, sabe? Então acho que, mas tecnicamente foi bastante trabalhado também. Boa noite, Aline. Boa noite. Você comentou que a Josefine, na época, ela era considerada nem tão branca, nem tão negra, né? Então, as pessoas não colocavam ela nesse lugar e tudo mais. Então, eu queria saber se isso ocorreu em algum momento com você, na sua vida, se você já se colocou nesse lugar e como foi o processo. É isso. Cara, isso é presente na minha vida, assim, desde sempre, né? Porque eu até falo isso no início da peça, né? A gente optou por fazer isso, misturar mesmo a minha história com a história dela, até por isso também, porque é a história de muita gente, de todo mundo, né? Essa questão da identificação étnica, identificação com o outro, padrão, televisão, moda, é uma história de todo mundo. Eu tinha muito essa questão, eu me identifiquei muito com ela, com as biografias dela, porque ela fala isso. Que quando ela era pequena, o corpo dela era diferente, ela era muito magra, ela era muito alta. Para uns, achavam que ela era muito branca para ficar no meio dos negros. Outros achavam que ela era muito negra para não ficar. Então, ela ficava sem lugar. E, para mim, eu sempre achei muito estranho ser parda. Sempre achei o termo muito esquisito, porque é meio que isso, né? A gente se identifica com o envelope. E eu achava aquela cor horrível, né? Um envelope meio amarelo, ocre, nunca achei legal. Lápis de cor para você pintar e tudo. E que depois a gente vai entender que vem também de uma história, de uma cultura, que depois da escravidão tenta, pelo censo, diminuir o percentual da população negra, então cria uma nova coloração que, na verdade, não existe. Quando você diz que você é pardo, na verdade, você está dizendo que você é negro, você é afrodescendente. Né? Mas foi uma forma de você ir minando essa terminologia para aumentar o percentual dos brancos ou não negros, enfim. Então, eu tinha muito essa questão. Para mim, eu era uma criança esquisitíssima. Eu era clara, magra, comprida e um tufo na cabeça. A gente teve um bate-papo na peça outro dia que eu falei que o meu apelido no colégio era Cotonete da Lua. Cotonete da Lua, porque eu era comprida e tinha um pompom no alto da cabeça. Então, para mim, sempre foi uma questão assim de me identificar. Falo, poxa, eu aliso o cabelo, então, e fico seguindo a cor da pele, ou eu assumo, mas aí eu estou incluída ou não estou incluída? E ela fala isso na biografia dela, que quando ela começa a fazer sucesso, os brancos querem clarear ela para colocar ela como não tão negra assim, para aceitar o sucesso dela. Os negros querem pintar ela como mais escura para que seja mais uma representante. E ela fala isso, ela falou, eu nunca tive interesse em ser mais negra, nem tampouco mais branca. Eu sou uma mistura. Então, é nesse lugar assim. E até no título, quando a gente estava escolhendo, né, o título da peça, a gente falou, vamos colocar... Tinha várias opções, né, de título. E uma das opções era Vênus Negra. E aí a gente começou esse debate, mas negra? Mas aí as pessoas não vão implicar? Porque aí eu sou clara, e aí vamos me relacionar como negra? Porque a Vênus parda também acho que não ia causar muito efeito, né? Uau! Então, também foi uma questão. E para mim, a própria peça foi um lugar assim também de afirmação desse lugar. De tipo, é isso, gente. E aí até hoje tem gente que discute desse lugar, mas aí foi mal. Né? Deixa. Mas acho que é desse lugar também que a arte traz. Né? A gente descobre muita coisa com o personagem, né? Com o trabalho que a gente faz, a gente sempre se nutre em alguma coisa daquilo. Então, para mim, nesse sentido, foi rico. Assim, foi um lugar de afirmação. Quer perguntar alguma coisa? Eu tenho mais uma, Pode. É porque é isso, assim, se eu ficar falando aqui, eu posso falar várias coisas do processo, da direção de tudo, só que eu falo muito, então é mais fácil
organizar. Eu fiquei curioso assim para saber se já aconteceu alguma, já que você trata às vezes direto com o público ali, narrando a história, vai até a frente, está na escada, me pediu para dançar, pediu para várias pessoas dançarem aqui, subiram no palco, tem essa intimidade. Eu queria saber se já aconteceu alguma situação desconfortável em relação ao próprio racismo mesmo, já que no Teatro Maison de France tem um público, né, bem elitista e tal. E também queria saber do outro ponto, se já houve alguma pessoa que chegou depois e você ouviu uma história que você se identificou muito, sabe? Porque você tem uma representatividade, né, para muita gente. Então eu queria saber se já teve alguma repercussão assim nesse nível, tanto no sentido mais pesado ou no sentido também mais que te tocou e te transformou ali logo depois da peça ou depois que você recebeu uma mensagem do público. Não sei. No sentido de alguma situação desconfortável, você diz com a plateia, da plateia não se sentir... Achar que é muito pesado algumas coisas. Olha, nunca chegou para mim, assim, de achar que alguma coisa era pesada demais. Até porque se achar é o que a gente vive, né? Se achar é até bom. Se achar que é pesado é bom, porque aí dá um choque, talvez, de realidade, talvez uma coisa que você não pense muito cotidianamente, mas assim, nunca chegou para mim. Eu acho que tem uma coisa nesse espetáculo, que é uma coisa que é da personagem, que a gente trouxe, e que é uma coisa também que a gente quis. É muito afeto. É feito na base do afeto mesmo, assim, na base do respeito, na base do olho no olho. Que eu acho que isso é uma coisa que funcionou pra caramba, e que porque isso, os músicos, a gente está em cena fazendo uma coisa que a gente quer fazer e falando uma coisa que a gente acredita. Então é feito muito no carinho, é muito na educação. Então é tipo isso, eu vou chegar para você e vou te chamar para vir. Se você não quiser vir, tudo bem. Até agora, espero que não tenha, sei lá, se tiver também não tem problema. Mas não teve nenhuma pessoa que não quisesse participar. Porque a gente faz de uma forma que é para todo mundo se sentir à vontade. E felizmente a gente consegue. Então as pessoas entram no jogo, sabe? Ficam à vontade. Porque até o humor, a gente usa muito humor, né, durante o espetáculo. Mas de uma forma respeitosa, não é um humor ácido, sabe? Não é um humor provocativo. É um deboche, mas no sentido da criança, que brinca, que debocha, mas não tem uma afronta, sabe? Não tem uma provocação ou uma coisa, vou fazer uma piada agora cínica porque vai ser engraçado e eu não posso perder. Não, a gente usa tudo ali na base do afeto, que é o que a gente acredita. Então, acho que as pessoas se sentem à vontade, assim. E acho que basicamente isso, assim, do que chega para mim. Tem várias vezes, depois da peça, que me emocionam pessoas que não chegam a falar, mas vêm, assim, com lágrimas nos olhos, assim. Teve um senhor, uma vez, que disse para mim que chorou muito no momento do Strange Fruits, que eu narro o massacre e tudo, porque por motivos pessoais, porque ele, enfim, teve histórias na família de pessoas que passaram por aquilo, e aquilo tocou, e aí a pessoa me fala isso, eu desmonto, né, porque não tem como. E tem pessoas que falam que se sentiram muito, muito representadas nesse sentido, de se acharem sem lugar, de se acharem fora do padrão, se acharem estranhos, e ver a alegria com que a personagem lida com isso e transforma isso. Felizmente, todo o feedback que a gente tem tido, assim, tem sido enriquecedor e tem sido também igualmente afetivo. Eu acho que nem tem lugar, assim, acho que se uma pessoa chegasse ali numa energia agressiva, ela estaria tão fora do clima que é estabelecido, tão fora do diapasão ali, que ela ia até meio... Acho que não ia conseguir, sabe? É tudo feito muito carinhosamente. Acho que respondi as duas, né? Respondi. Primeiro, parabéns pelo trabalho, achei incrível, assim. Eu conheci a Josefine meio por acaso, assim, no Facebook, eu acho, curti. E aí fiquei vendo uns vídeos, assim, achei uma artista maravilhosa, assim, muito pouco conhecida, né, na nossa geração, enfim, aqui no Brasil. Uma coisa que eu achei muito revolucionário, assim, no trabalho,
é a questão da naturalização do corpo. Corpo nu. Sim. Muitas vezes em cena, ele estava ali, estava trocando de roupa, conversando com a camareira, ele estava com o corpo nu. E aquela plateia assistindo aquilo, assim, de uma forma muito natural, muito tranquila, que é o corpo... Eu queria saber de você, assim, como é que é essa questão, eu achei muito libertário, assim, muito... Não chega nem a ser uma afronta, porque é natural, é isso que você falou, não é uma forma agressiva, é uma forma muito tranquila ali. E eu vi isso como uma forma muito bem transgressora, de uma forma natural, assim. E achei muito bonito, assim. E só mais um comentário que, assim, acho que até te falei, a peça tem poucos elementos no começo, né, uma coisa ou outra, e vai crescendo aquilo, achei muito interessante, assim, às vezes com pouca coisa, assim, no teatro vira muita coisa, né? O cara que está tocando vai lá, enfim. Parabéns mesmo pelo trabalho e mostrar essa artista, assim, que é uma mulher ativista, né, desde sempre, defendeu causas tão importantes, assim. Enfim, só para comentar um pouco essa parte que eu achei muito interessante também. Bom, obrigada pelos elogios, vou estender todo mundo que não está aqui. Bom, em relação ao corpo, eu comecei a fazer teatro com 7 anos de idade, então eu me criei no teatro. E o teatro tem esse lugar de... A primeira coisa que o teatro faz é tirar todos os conceitos morais que a vida vai te dando, né? E basicamente é isso, o corpo é o corpo que você dorme, é o corpo que você toma banho, é a sua carne, né? Então ele não é sexualizado o tempo inteiro, ele não é um objeto sexual, ele é um corpo, que pode ser sexualizado quando você quiser, é bom que seja de vez em quando, faz bem, mas que não precisa ser o tempo inteiro. Então, para mim, nunca foi uma questão. Eu achava engraçado porque o Otávio, né, dirigindo, ele ficou mais tenso com isso do que eu mesma. Que ele veio um dia, assim, todo cuidado, ele falou, então, a gente já estava montando, né, e começando, e a questão do seio? Eu falei, bom, tenho 2, posso usar os 2, estou disposta. Porque é isso, eu acho que a gente trabalha com isso, né? Você trabalha, então a gente sabe que a gente tem uma relação, a gente constrói outra relação, a gente trocar de roupa ou usar... É legal, na verdade, que tem uma alegria quando a gente pode usar o corpo para mostrar alguma coisa e se sente bem fazendo e faz bem aquilo, tem um retorno. Então, e as próprias trocas de roupa, assim, já são uma coisa tão natural que para mim, realmente, em cena, nem paro para pensar nisso, e acho que chega num ponto que a plateia, no primeiro choque, quando tira a roupa, às vezes a plateia até reage assim sonoramente, né? Tem umas senhorinhas, às vezes, que não estavam esperando, outro dia rolou um vixe! Aí, no primeiro momento tem esse choque, mas depois você vai ficando tão natural que as pessoas até esquecem, né? Vão aceitando. Que é legal nesse sentido também, que é mostrar que, não precisa ser um choque toda vez que aparece alguém numa arte, dessas loucuras agora do museu, do não sei o quê. Cara, é um corpo, né? E que eu até falei isso outro dia no debate que teve, que é uma hipocrisia, porque a sexualidade é comercializada desde que o mundo é mundo. Quer dizer, então pode ficar nu, pode mostrar tudo quando é uma revista que você compra e vai lá e o dinheiro vai para alguém. Mas quando é uma opção estética, artista, aí não pode porque é ofensivo. Né? É uma loucura. Então, nesse sentido, é super tranquilo. E você fez comentários sobre os elementos, que também foi uma opção. Isso é legal, assim, o Walter, o dramaturgo, outro dia conversando, ele estava falando isso para um pessoal, que tudo que está em cena é pensado. Desde do mínimo comentário do caco, que na verdade vai surgindo o tempo inteiro, né? Mas assim, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Por mais inocente que pareça uma referência, ou um gesto, ou um objeto, tudo ali tem um porquê. E essa coisa do palco ir se construindo tem desse lugar, porque um artista, quando fica conhecido, ele fica conhecido pelo lugar que ele chegou, né? Pelo glamour ou pelo que ele atingiu. Mas nosso desejo de contar sobre a Josefine era contar quem ela era explicar a história dela e chegar onde ela chegou era o de menos, porque as pessoas já têm isso. Você bota um vídeo na internet, você vê ela num cassino lindo, com um lustre maravilhoso, com uma roupa incrível. Que a gente chega nesse lugar porque tem que chegar, porque é bacana, de você mostrar, olha o que aconteceu.
Mas o nosso foco era contar a história dela, era contar por quê, era contar todas as barras que ela enfrentou. O espetáculo ele conta muito mais os momentos de dificuldade que ela enfrentou do que os momentos de facilidade, para mostrar exatamente isso. E também tem um pouco essa glamorização, né? Essa ideia de que um artista, quando ele chega num lugar, posso relaxar. Que é uma ilusão, né? Ele chega lá e se ele não arrumar uma forma super inteligente de se manter ali, daqui a pouco ele vai... Hoje em dia é muito mais rápido, né? Porque hoje em dia a informação se gasta muito mais rápido. Então, mostrar isso também. Ela chegava e tombava e subia de novo, e tombava de novo, e é uma montanha-russa. E o cenário, nesse sentido, vai ajudando a mostrar isso, né? A chegar nesse crescimento. Alguém quer perguntar, comentar, discutir, discordar? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é a sua formação como atriz. Tá. E outra coisa, durante essa sua formação, quais foram os momentos que você teve contato com referências negras? Porque, por exemplo, aqui a gente não tem, sabe? Na Martins a gente não tem, eu estudo na Unirio e a gente também não tem. Eu fui procurar um livro sobre o teatro experimental do negro lá na Unirio e eu só achei um livro, uma biblioteca enorme daquela. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente disso. Cara, a minha formação, infelizmente eu não fiz Martins, queria muito. Mas não fiz pela vida, assim, por momentos. Na época que eu queria fazer, ainda não podia entrar pela idade, aí depois eu tinha seguido outros caminhos. Eu fiz, eu entrei no teatro com 7 anos, porque minha mãe achava importante a gente ter um hobby, né, uma atividade extracurricular assim, artística e tal. E eu, quando era criança, assim, menos antes disso, eu queria ser cantora de ópera. Não sei porquê. Achava lindo, enfim, queria ser. E aí entrar no teatro para mim, já era ótimo, estava perto, né? E aí eu fui fazer em lona cultural, morava em Jacarepaguá, na Praça Seca tinha centro cultural, porque isso também, a gente não tinha grana, então a gente tinha que ir no que era bolsa. Até os 18, eu fiz tudo que eu podia de bolsa. Tudo, assim, canto, dança, teatro, tudo saindo de um lugar, indo para outro, pedindo bolsa e fazendo e tal. E aí a minha formação ficou meio que assim, ficou fragmentada, porque eu ia para o Centro Cultural e fazia todos os cursos que tinham lá. E tinha teatro, tinha dança cigana, tinha, sei lá, boneca de abaomi, tinha impostação de voz. E passou a ser o meu hobby, assim, meu prazer da tarde, depois da escola, ficar enfiada fazendo curso. Que para mim foi ótimo, porque quando você tem diversos tipos de aprendizados, diversas pessoas, você vai misturando aquelas informações, então você vai tendo um olhar assim 360, né? Porque você vai pegando a informação de todos os cantos. E aí depois fui fazer cursos de teatro, fiz na Fundição Progresso, fui sempre fazendo soltos. Fiz teatro de bonecos, e aí o meu professor de teatro de bonecos me chamou para trabalhar um tempo na companhia, então fiquei 3 anos trabalhando numa companhia de teatro de bonecos, que é o Jorge Crespo, que é um bonequeiro, um dos poucos bonequeiros que tem aqui no Rio, na verdade agora ele está em Brasília, mas um dos poucos assim grandes bonequeiros, é uma referência negra também. E isso que você falou de referência para estudo, eu acho que a gente tem pouco, porque tem poucas referências escritas. A maioria dos textos teatrais que a gente vai estudar, você tem pouquíssimo, né? Textos escritos por autores negros, que acho que vem de uma falta de oportunidade de, naquela época, você ter grana para publicar, ou você ter interesse das escolas de te chamarem para publicar. Então, acho que a falta de referência que a gente tem nesse sentido é porque realmente tem uma demanda aí que não foi coberta, né? Não foram tão registrados, e os que foram não eram tão reverenciados por isso, né? Porque tem um enaltecimento da cultura europeia, ou no caso do Brasil, naquela época, da cultura branca. Eu acho que isso, nesse sentido de referência, está mudando. Acho que a internet também ajuda nesse sentido, né? De você poder suscitar uma coisa lá pequenininha, do centrinho de um bairro, de alguém conhecido, e você jogar isso para o mundo. Mas as referências foram poucas, assim, para mim, nesse sentido.
que afeta nesse lugar, de você não se reconhecer, né? Porque se você olha aquela pessoa que está lá, fisicamente, estruturalmente, não é como você, você tenta se encaixar naquilo, mas você é muito diferente daquilo. Então, é estranho, né? Você ter grandes atrizes negras, brasileiras. Você tem muitas que não são negras, né? Você tem grandes damas aí. Negras nem tanto, você tem algumas. A gente teve no domingo, a Ruth de Souza foi assistir a peça. Que, porra, pra gente é incrível, assim. Por isso, porque tem um papel assim de representar uma galera. Elas sozinha, como outras pontuais, Zezé Mota, ou tantas outras atrizes, tem esse papel de dar representatividade para uma galera que tem pouquíssimas referências. E acho que a gente está mudando esse quadro. É devagar, é lento, mas está chegando. Assim. A importância disso, de resgatar personagens, personalidades e colocar aí, mostrar. Tipo, olha, a gente não tem a referência, não é porque ela não exista. É porque não se fala sobre, mas vai lá. 1906. Né? Então, ela existe. É usar a arte para esse lugar também, suscitar e falar, ó, tem referência aí, cara. Vai. E isso é uma coisa que... eu estava vendo outro dia uma entrevista da Laura Cardoso, que eu acho sensacional, assim, e ela falando isso, ela falou, cara, o artista, ele tem um papel fundamental na sociedade, ele tem que estudar, porque ele vai chegar, ele vai ter um lugar para falar para as pessoas, ele vai ter um alcance, então ele tem que ter muita carga para poder levar para essas pessoas. Ele não pode falar besteira, ele tem que ter referência, ele tem que saber do que ele está falando, ele tem que ter técnica. Então é isso, é estudar pra caramba, é se preparar pra caramba. Essa peça, a Josephine Baker, que eu quis fazer, eu só pude fazer porque eu venho desde os 7 anos me preparando. Não sabia que era para usar nesse momento, mas para qualquer outra coisa. Mas assim, porque é isso, você só pode dançar se você tiver estudado pra caramba, você tem a técnica e você chega lá e você faz como se fosse uma brincadeira. Como canto, você estuda pra caramba, e você chega lá e faz como se fosse a coisa mais fácil do mundo, como atuação. Então é isso, é a gente buscar referência, é a gente estudar, é a gente se preparar pra caramba. Até por isso, a gente luta por oportunidade, né? A gente fazendo teatro, a gente sabe disso o tempo inteiro. Às vezes a gente tem que criar a oportunidade porque ela não aparece, mas quando ela aparecer, a gente tem que estar pronto. Então a gente também não pode dar esse mole, né? De aparecer e... É isso, ficar se nutrindo, enriquecer como pessoa, humanamente. E além, eu falei muito mais do que foi perguntado. Foi mal. Eu não sei como é que está de tempo. Aline, eu queria saber um pouco mais sobre esse seu processo de criação. Porque você falou que você teve essa ideia, né? Porque você gostava da Baker e tal. E aí você chamou um amigo para falar sobre isso. Aí eu quero saber se na hora desse processo, na hora da criação mesmo, se você teve uma autonomia dentro desse trabalho também, sobre esses textos, sobre essas falas, sobre essa direção. Como é que foi dessa coisa de você na cena, diretor? Que você falasse um pouco mais sobre isso. Olha, foi uma construção muito coletiva, totalmente coletiva, totalmente. A gente, eu, direção, o autor, produção, figurino, cenário, toda a construção que a gente fazia, a gente dialogava, a gente estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu, particularmente, eu acho que quando a gente... Acho principalmente, sei lá, é porque é muito assim a minha experiência, mas eu acho que quando a gente faz um trabalho assim artístico, a gente tem que confiar com quem a gente está trabalhando. Então eu confiava cegamente no diretor e confiava cegamente no autor. Então assim, até porque a gente sabia que a gente pensava mais ou menos a mesma coisa. Então é meio que você entrega na mão e vai. Até porque eu acho que a gente, enquanto ator, se colocar em cena, a gente tem que confiar muito no olhar de fora, porque a gente de dentro, se a gente fosse avaliar o que é, a gente está muito misturado de ego, do que a gente acha, como a pessoa está vendo, do que a gente acha que... Então tem que ter o olhar de fora. Então, ao mesmo tempo que era coletivo, era uma confiança total. Vários momentos eu achava loucura da cabeça deles.
Tinha coisas que eu... Tinha uma amiga que eu ligava e falava, cara, vai dar tudo errado. Ai, meu Deus, a ideia é muito absurda, socorro. Mas é desse lugar de você fala, cara, confia. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão vendo. E várias coisas que eu fazia, às vezes eu achava que não estava bom, eles falavam, não, então é isso, teatro é uma construção coletiva, né? Então é na base da confiança. A gente fez coletivamente e tal, mas eu me coloquei ali e falei, eu vou no que vocês disserem. Várias vezes eu falava, não, acho que de repente por aqui, mas a decisão final, assim, era deles que estavam de fora. Eu não tenho como de dentro poder dar uma certeza sobre alguma coisa, porque eu estou me vendo de dentro, aí é muita coisa, é muita camada que passa, né, para a gente se avaliar. Mas foi troca assim, coletiva total e muita confiança. Assim, deixo muito na mão deles. É bom a gente trabalhar com quem a gente confia, porque é isso, a gente sabe que vai chegar num lugar bom. Isso era uma coisa que, apesar do desespero momentâneo de uma cena ou outra, de, ai meu Deus, mas aqui tem que correr e ali tem que cantar, mas não vai dar, porque como é que eu vou correr e vou cantar? Não, vai dar. Calma, a gente prepara e faz. Então, isso foi uma coisa que surgiu, não tinha problema, tinha coisas que a gente tinha que solucionar. E a gente foi solucionando, a gente foi transformando tudo. E aí tem coisas hoje em dia que são incríveis que a gente fala, cara, se fosse num processo com tempo, a gente ia jogar isso aqui fora e resolver de outra forma. Então, acho que da criação é isso, assim, é coletivo, a gente trazendo, fazendo junto e confiando, troca, assim, confiando total. E que isso? Não sei se eu respondi. Foi? Deixa eu só falar uma coisinha para você. Fala. Agradecer imensamente, em nome da Martins Pena, a sua presença aqui. Dizer que, num momento tão difícil que a gente está atravessando, receber você com essa generosidade toda é deixar na memória dos nossos alunos e na formação desses futuros profissionais a sua experiência. E isso é de um valor imensurável. E dizer também que a gente encerra essa programação, que foi pensada pelo Núcleo Preta, evocando a resistência, evocando o histrionismo, a garra, a superação dessa mulher, Josefine Baker. É uma honra imensa para a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada mesmo, muito, é um prazer enorme estar aqui. E, não, eu acho que eu só tenho a agradecer, porque acho que é isso, a gente tem que estar sempre trocando, porque a gente só aprende com o outro, né? Então, assim, para mim, estar aqui com vocês e ouvir o que vocês pensam é sensacional. É por isso que a gente faz arte, né? Então, obrigada demais, Jaque. Obrigada a vocês todos por estarem aqui.